Pronto. Pode começar. No campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao senhor do trabalho diariamente. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Após a leitura da página, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. E assim, amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para o trabalho 32º Seu. Permita que os nossos mentores possam nos inspirar para esse trabalho importante para o processo de unificação da nossa região, que a espiritualidade amiga possa estar presente, e pedimos a Ti o amparo para aqueles que sofrem, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão nas regiões de conflito, onde a guerra ainda impera, que a espiritualidade possa amparar a todos e que Tu estejas conosco. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos começar. Eu não sei se o pessoal do Evangelho de Jesus vai aparecer aí, mas tudo bem. Vamos lá. A pauta de hoje, a gente vai, então, passar a palavra para o Renato, né? Porque a Casa de Jesus, ela, esse ano, ficou responsável pelo roteiro, pela proposição da Jornada Espírita Allan Kardec.
E então a gente passa a palavra para o Renato para que ele possa trazer em agosto, né? Nós vamos ter está prevista a apresentação da programação da jornada da 45ª Jornada Espírita Allan Kardec. Está com você a palavra, Renato. O microfone está desligado. Renato, antes de você começar, só para te perguntar, você está ciente da última reunião que aconteceu? Não. Não sei, né? Só para você saber, foi decidido algumas coisas. Primeiro, que não vai ter mais a palestra virtual do 32º seu. Outra coisa que foi decidido, nós vamos apresentar aqui o Encontrai, né? A proposta do Encontrai, fazendo um fechamento, mas ficou, né? Talvez o Fernando tenha conversado com vocês, ficou decidido, ficou de a Casa de Jesus confirmar a sessão do auditório para a realização do Encontrai na Casa de Jesus. Por que foi solicitado essa sugestão do Fernando? Que o ambiente tem uma infraestrutura híbrida e a gente gostaria de fazer uma apresentação do Encontrai fazendo o mesmo esquema, né, de transmissão com o pessoal no auditório e o pessoal também na internet. Basicamente, de mais importante. A ata está lá no grupo, né? Qualquer detalhe maior você pode dar uma lida e me perguntar se tiver alguma dúvida. Obrigado. O Renato, eu comuniquei ao Alfredo essas duas questões, ele ficou de levar para a diretoria, não sei se ele... Não. Essas questões eu estou ciente. Porque, como ele perguntou, eu estava ciente de todas as tomadas de decisão da reunião passada, e eu não posso mentir. Saber de tudo, eu realmente não sei. Mas essas duas pautas, que era para trazer informações da reunião de hoje, eu estou ciente sim, fique tranquilo. Que o resto foi avaliação, né? Vale a pena dar uma olhada. Mas aí eu acho que não vale a pena a gente falar uma coisa, você pode ler, se tiver alguma dúvida, você pergunta. Essas questões são questões importantes. Ok. Então, vamos lá. Vocês querem começar por que ponto? Não, a gente queria saber a proposta de vocês para a jornada, como é que vai ser. Tá, vamos lá. Com relação à jornada, eu até encaminhei no grupo do 35º seu um texto em PDF, que é um resumo para as pessoas poderem acompanhar se quiserem visualmente. Que é um resumo de duas propostas que nós estamos trazendo, para que vocês possam opinar. Ô, Renato, eu vou compartilhar aqui, acho que fica melhor. Pode você ser. não acha? Você não pode concorda, ser, não? Pode ser. Pode. Eu não tenho, porque eu estou no celular. Não, tudo bem. Compartilhar, ótimo. Eu compartilho aqui, na hora. Uma dúvida que eu fiquei foi a seguinte: eu vi que no ano passado nós tivemos apenas 5 casas espíritas participando no módulo virtual. Eu percebi que o Ascan e o Manuel Martins não estavam presentes. Esse ano, voltando ao presencial, essas duas casas vão participar? A ideia seria que nós convidássemos e trouxéssemos elas de volta, porque elas não participaram em virtude da pandemia, eles tiveram problemas com a tecnologia, enfim, né? E não por causa da tecnologia, essa questão de utilização do Zoom, dos recursos da internet, eles tiveram problemas. Mas se voltarmos ao presencial, a gente, inclusive, vai falar pessoalmente com eles, né? Até poderia propor que se a jornada for presencial, que a gente faça na Ascan e faça no Manuel Martins, claro, né? Se eles toparem, mas que a gente dê uma prioridade para eles, justamente para que eles possam voltar, né, ao nosso convívio. Perfeito. Então,
Nós até pensamos... Porque, Renato, se você me permite, eu vou falar pela Adriana, porque foi o que ela colocou. A Adriana, ela, em relação às nossas reuniões aqui do seu, né, que nós estamos fazendo virtual, ela disse que enquanto for no virtual, ela não virá. Então, assim, eu acho que também a dona Norma tem dificuldade a acessar essa ferramenta. Então, a gente pode tentar conversar com elas, mas já sabendo que elas não vão comparecer na reunião, entendeu? Não, ok, sem problema. Não, porque a princípio eu pensei em 7 temas sempre, incluindo essas 2 casas também, já que a ideia é retornarmos para a jornada no presencial. Nós estamos conversando a respeito do que proposta nós iríamos oferecer. E aí eu levei a sugestão que, em conversa informal com o Fernando, ele me sugeriu uma temática. E levei para a diretoria e as pessoas gostaram da sugestão do Fernando, que foi alguma coisa relacionada à homenagem aos 20 anos de desencarnação do Chico Xavier. O Chico, ele tem uma representatividade importantíssima ao movimento espírita, exatamente devido ao trabalho como médium, né? Como veículo para que a mensagem consoladora da doutrina espírita pudesse chegar pela sua mediunidade. E as obras que ele psicografou são, para nós, esse grande reservatório complementar à doutrina espírita. O grande trabalho do Chico são as obras psicografadas através dele. Então, nós trouxemos uma primeira proposta que tem como tema central a contribuição das obras psicografadas por Chico Xavier na divulgação do Evangelho Redivivo. Então, a ênfase são as obras psicografadas do Chico. Objetivos: destacar a contribuição das obras psicografadas pelo Chico na divulgação do Evangelho Redivivo, apresentar uma síntese dos pontos principais da obra e desenvolver, através da obra psicografada escolhida, o tema evangélico doutrinário selecionado. Então, como é que vai se desenvolver? O Chico tem mais de 400 obras psicografadas. Então, nós selecionamos 7 obras dentro daquelas que têm o maior número de vendas e que mais são conhecidas. E a ideia é que seja trabalhado como cada tema das casas espíritas a desenvolverem na jornada espírita, cada casa escolheria uma dessas obras que o palestrante teria a função de fazer uma síntese dessa obra, apresentar a importância dela para o movimento espírita, para o desenvolvimento da mensagem consoladora do espiritismo junto à humanidade. E nós atrelamos a cada uma dessas obras um tema evangélico doutrinário. Por que evangélico doutrinário? Porque nem sempre eles estão no Evangelho, mas estão atrelados a algum tema doutrinário também do Evangelho. Então, por exemplo, a casa espírita que ficar com o Nosso Lar, o palestrante teria a função de apresentar um resumo dos pontos principais do livro Nosso Lar, destacar a importância dessa obra para o movimento espírita e para a divulgação da mensagem consoladora da doutrina, e teria que desenvolver, com o conteúdo dessa obra, o tema evangélico doutrinário. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, como é que o livro Nosso Lar traz para o nosso entendimento esse conceito, essa mensagem de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu pai? Então, quando ele vai apresentar a colônia Nosso Lar e os vários estágios que existem no mundo espiritual, as várias regiões, nós estamos ali vendo, na prática, a apresentação, pela orientação do Espírito André Luiz, das várias moradas que existem na casa do Pai. Inclusive, a introdução do capítulo do Evangelho fala sobre isso, que são estados de consciências da alma. Então, casa muito perfeitamente esse conceito. Escolhemos o livro Parnaso de Além Túmulo como uma das obras também, porque por ser o primeiro livro, né, o início do processo de psicografia dos livros,
E ele é uma obra que ela é revestida de várias informações interessantes, pelo conjunto de poetas brasileiros e portugueses que estão contidos ali, nas suas poesias, nas suas trovas, nas suas mensagens, na confirmação da mediunidade, onde cada um dos espíritos comunicantes mantém o seu estilo preservado. Existe um caso jurídico muito bem desenvolvido em cima disso, que ajudou a trazer a confirmação do fenômeno mediúnico como uma verdade. Então, ele é enriquecido de informações nesse sentido. E nós trouxemos uma passagem lá da introdução do Evangelho, a mensagem do Espírito de Verdade, que diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do teu comandante, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. O que é o Parnaso de Amelim túmulo do que esse exército de espíritos que vem ao comando do Senhor trazer a comprovação da imortalidade da alma? Tanto no aspecto científico, porque a ciência, a literatura é uma ciência, né? Ela vai estudar e analisar os estilos, comprovar. E também tivemos um caso jurídico, então tem vários aspectos interessantes. E qual é a intenção da espiritualidade com isso? Despertar a atenção para a imortalidade da alma, fazer com que os olhos dos cegos a respeito da imortalidade da alma pudessem ser abertos. O livro Paulo Estevam também é um livro, dentro dos romances, que nós pensamos em diversificar, trazer estilos diferentes dentro dos livros psicografados pelo querido Chico Xavier. Então, Paulo Estevam, nós destacamos aqui como tema evangélico aquela própria citação do Paulo: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. No Boa Nova, por exemplo, o tema evangélico doutrinário é: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós sabemos que o livro Boa Nova, como Humberto de Campos tão bem apresenta, ele é um resumo do folclore que existe no mundo espiritual, né? O folclore da passagem do Cristo. Então, todas as narrativas que estão contidas lá são a importância da passagem de Jesus. E o quanto seria também benéfico para cada um que tem a oportunidade de ler, guardar esses ensinos e trazer para a sua vida. O livro Fonte Viva, ele foi escolhido pela representatividade da coleção que ele faz parte, porque são obras em que Emmanuel traz o Evangelho de Jesus tão bem esclarecido, tão bem apresentado, como uma orientação prática para o nosso dia a dia. Por isso que o tema evangélico doutrinário é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque essa obra, essa coleção, que leva o nome do livro Fonte Viva, ela parece exatamente isso, né? Esse reservatório. A gente vai ali, abre uma página dela, se alimenta daquela orientação evangélica ali presente, como uma prática de conduta muito viável para o nosso dia a dia. O livro Voltei é um livro também que tem uma representação importantíssima, porque é um trabalhador espírita que volta para falar, né, da sua realidade, como ele se depara depois da morte do corpo físico. É como se fosse uma conversa direta conosco espíritas, né, falando para a gente como é a realidade espiritual. E destaca também uma questão muito, acho que pertinente sobre essa passagem do nosso irmão Jacó. É o tema: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Porque nós sabemos que o irmão Jacó encontrou uma certa dificuldade ao se deparar na realidade espiritual. De alguma forma, ele faltou esse desenvolvimento dessa luz interior que ele vai conquistar numa determinada fase do livro, né? Em que ele vai despertar isso numa determinada fase do desenvolvimento. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque é sempre essa proposta de convite à missão do Brasil, como celeiro do Evangelho, e nós escolhemos a frase: conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque ao compreender a finalidade dessa obra, que conta
a trajetória do Brasil, a implantação da árvore do Evangelho e a missão que o Brasil pode vir a desenvolver, essa verdade pode nos libertar, pode nos facilitar, nos proporcionar atender a esse convite de Jesus. Então, resumidamente, é isso. A ideia é trabalharmos 7 obras principais do Chico para destacar a importância dessas obras no desenvolvimento da doutrina espírita, da mensagem consoladora do Espiritismo e do Evangelho de Jesus à humanidade. Então, o palestrante teria que fazer uma síntese da obra, destacar essa importância como contribuição para o desenvolvimento da doutrina e atrelar a uma mensagem evangélica que desenvolve esse texto. Vocês têm alguma dúvida sobre essa primeira proposta que precisa de esclarecimento? Tranquilo, deu para entender, tranquilo. Não, foi muito bom, foi bem esclarecedor. E a segunda proposta, ela é mais simples, mas não deixa de ser tão bela, né? Ainda na temática dos 20 anos de homenagem do Chico, do desencarnação do Chico, o tema central seria lições de vidas aprendidas com Chico Xavier. O objetivo, apresentar a lição de vida exemplificada pela conduta cristã de Chico Xavier e ilustrar o tema com casos da vida do Chico. Então, nós escolhemos também 7 temas que nós entendemos que o comportamento do Chico nos ensinou. Qual é a primeira lição? Amar ao próximo como a si mesmo. Chico é o exemplo de amor ao próximo. Segundo, amar os inimigos, não retribuir o mal com o bem. Nós temos vários exemplos em que o Chico foi perseguido, foi caluniado, aconteceram várias situações e ele teve sempre essa postura cristã de retribuir o mal recebido com o bem. Disciplina, 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 a importância da disciplina, né, como comportamento de um cristão. Fazer o bem sem ostentação. Nós sabemos de inúmeros casos, né, da vida de Chico Xavier em que ele se dispunha a fazer o bem e sempre de uma forma muito caridosa, né? Sem ostentar, sem exaltar. Poderia ter ficado milionário com os direitos autorais do livro e nunca se dispôs em relação a isso. Fidelidade à doutrina espírita. Ele é o grande exemplo de fidelidade ao espiritismo. Mediunidade com Jesus. Nós não conhecemos outro exemplo tão grandioso como o do Chico de mediunidade com Cristo. E simplicidade e pureza de coração. Uma das criaturas que nós conhecemos, né, corporificadas como exemplo dessa simplicidade e pureza de coração. Então, a ideia é essa. Essa segunda proposta seria desenvolver esse conteúdo que são exemplos de lições aprendidas com o Cristo, na sua postura cristã, e trazer casos que ilustrem isso, para demonstrar que está acessível também à nossa conduta, à nossa postura, adotarmos comportamentos idênticos. Vamos orar. Muito bom. Fernando, eu acho que você devia fechar o seu vídeo, porque a sua voz está... Vamos lá, pessoal. Eu vou tirar aqui, vou parar de compartilhar. Essa proposta está no grupo. Então, quem quiser, é só ir lá e baixar, que está lá no grupo, tudo isso que o Renato falou. E a gente vai começar aqui a discutir algumas coisas. Em primeiro lugar, né, acho que a primeira questão, que é a questão mais não diria importante, né, mas mais premente, é saber o seguinte: nós vamos querer fazer essa jornada presencial ou virtual? Vamos votar, pessoal. Vamos começar pelas damas. Graça, por favor. Sérgio, eu estou com mão levantada, gente. Eu não vi, me desculpa. Que está amarelo no amarelo, por favor. Desculpe a minha falha aqui. Não, eu queria justamente saber, antes da gente votar,
o Alfredo não, o Renato perguntou pela participação daquelas casas e ficou no ar se elas iriam participar ou não. Então, a gente precisa saber se elas vão participar, né? Porque aí mexe na quantidade de temas. E aí, em seguida, a sua colocação. Eu posso falar a respeito dessa colocação do Alexandre? Por favor. Olha, no meu entendimento, já é de praxe, né? Quando nós nos predispomos às reuniões do seu, que a casa que não tem representante, ela não participa dos eventos, né? Então, no meu entendimento, por enquanto, a gente não deveria colocar a Adriana e a dona Norma, porque senão a gente vai, de certa forma, abrir um precedente, né? E aí, por exemplo, eu num determinado momento, eu falo assim, eu não vou mais participar do seu, e aí alguém lá decide por mim. Eu acho que a gente não deve abrir esse precedente. Eu já conversei com a Adriana, eu estou falando com vocês que eu já conversei isso com ela, então não é fofoca, que eu acho uma resistência dela que não cabe, né? Ela poderia muito bem acessar o virtual, ela sabe fazer. No caso da dona Norma, não, mas ela sabe fazer, ela não faz porque não quer, acha que a reunião tem que ser presencial, que não sei o que e tal, mas acontece que, no momento atual, devido às nossas atividades, devido até mesmo a reunião de terça-feira, a reunião era terça-feira à noite no Bezerra, e nós até suspendemos a reunião de terça-feira em função do aumento da violência lá no bairro. Eu creio que não sei se lá o Renato está passando por isso lá na Casa de Jesus, mas, por exemplo, lá no Bezerra, ali naquela região, tem muito morador de rua, está tendo muito tiro, ali a faixa de Gaza. Então, a gente voltar numa reunião à noite, ali no Bezerra, não recomendo. Eu acho que a gente deveria continuar no virtual. E a dona Norma, já conversei com o Paulo Henrique, que é aquele rapaz que é lá da casa deles, falei com ele, olha, Paulo, a dona Norma não sabe acessar, mas você sabe muito bem mexer na ferramenta. Por que você não entra? Tal. Então, no meu entendimento, por enquanto, nessa jornada, e a gente pode aí, no ano que vem, a gente repensar isso, a gente não deve colocar essas duas casas. É a minha opinião. Graça. Microfone, Graça. A questão é presencial, né? Mas, como nem todo mundo vai, seria essas reuniões seriam o quê? Todas na casa de Jesus ou cada qual faria na sua casa? É isso que eu não entendi. Não, cada um faria na sua casa, Graça. Aí não seria na casa de Jesus. Cada um faria na sua casa. Então, no horário da reunião. No horário da reunião pública. Precede mais uma pergunta, de acordo pelo que Graça está perguntando corretamente. Dentre nós aqui, quais as casas que estão abertas fazendo reunião? A nossa vai começar quinta-feira. Nós já está aberta. Com Esperança está, a Casa de Jesus está, o EAP está. Bezerra está? Sim. Sim, eu estava. Então faz presencial. Eu acho que o Manuel Martins todas as casas estão funcionando. Se todas as casas. O Manuel Martins também está. O Manuel Martins está. Eu acho que eles mudaram só o dia. Se não me engano, agora é quarta-feira. E a Ascan, alguém sabe? Acho que eu não sei. Então, mas aí, antes, então, a gente não conseguiu chegar a essa conclusão. Então, como o Fernando disse, vamos trabalhar com a gente, como que a gente está aqui. Então, assim, se todos nós já estamos fazendo reunião pública presencial, a jornada será presencial. Isso. No dia da reunião pública. Então, não tem nenhum problema. Presencial e sem híbrido. Por quê? Nem toda casa tem condições de armar aquele... E aí depois fica aquele desespero. Então, meu voto é
presencial, sem Sem híbrido. Sem híbrido, exatamente. Lá no Bezerra também a gente não tem condição de fazer híbrido, não. Eu posso falar agora? Pode. Tem Sim. alguém na frente? Não, porque eu não estou vendo todo mundo. No celular é ruim que a gente não vê todo mundo. Então, não sei se tem alguém com a mão levantada. Então, se você puxar para o lado, assim você vê a grade. Com o dedo. Bem, assim, a minha opinião é que retornando, eu acho que precisamos fazer presencial, até como apoio a essa retomada das atividades presenciais nas nossas casas espíritas. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer esse movimento. E voltamos para ficar, se Deus quiser. Isso. Isso é importante. Segundo, eu acho que esse retorno ao presencial, inclusive com a jornada, pode ser também um incentivo para que essas duas casas que estavam distanciadas devido às problemáticas, seja quais for, seja porque não se identifica com... A gente encontrou muito disso também, pessoas que não se identificam com o virtual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, no final já estava saturado, estava desesperado, que eu já não aguentava mais o virtual. Então tem gente que não se adapta a isso. Ou outros encontram dificuldades de recursos, de utilização, de tecnologia e tudo mais. Então, meu voto em nome da Casa de Jesus é que possamos fazer presencial e que também possamos convidar, porque está tempo para isso, né? Nós estamos agora em agosto, é só em outubro, temos tempo para que elas possam nos dar uma resposta rápida se querem participar e se já retomar as suas atividades presenciais. Se uma delas, pelo menos, retornar e quiser participar, eu acho que nós deveríamos fazer esse esforço. Eu entendo o que o Fernando falou, que elas não têm participação porque não estão presentes nas reuniões mensais. Mas eu acho que vale a pena entender esse momento. A pandemia mudou todas as regras, né? A gente não pode pautar pelo mesmo diapasão tudo que a gente fazia antes por causa da... A pandemia mudou tudo. A gente tem que rever algumas coisas e, às vezes, até ser um pouco mais flexível. Eu entendo que a gente não deve também quebrar todas as normas, mas, no meu entender essa dificuldade e até como incentivo, né? Uma proposta de valorização ao retorno do trabalho e, quem sabe, trazendo os companheiros para retornar, participar também das reuniões. Tá bom, tudo bem. Pessoal, deixa o Antônio de Pádua falar, por favor. Ô, Graça. Oi. Então, é presencial, porque na quinta-feira nós vamos retornar. Não, entendeu? eu sei, mas você concorda de convidar o Manuel Sim, Martins? com certeza. Com certeza. É válido, sim. Alexandre? Eu também. Eu acho que, inclusive, a fala do Renato é perfeita e, assim, a gente pode deixar os dois temas. Caso eles recusem, a gente repete em alguma casa. Pronto, resolve. E os temas são importantes. Os temas que, por um acaso, se não entrar, a gente pode aproveitar esse tema para nossas próprias reuniões. Marcelo. A gente faz, Renato, repete nas casas, eu acho que pode fazer isso. Mas eu acho que, se a Ascan estiver funcionando, ela vai aceitar. Eu também acho. Tem que ver, só conversar lá com o Adriano. Olha, eu tinha duas dúvidas. Uma delas, acho que o Renato já falou, que a previsão para a jornada seria outubro, correto? Sim, certo. A jornada é outubro. Agora, por exemplo, eu sou a favor de que as reuniões sejam presenciais. Sim. Tá? Eu sou a favor. Mas a gente sabe que, devido à pandemia, né, as pessoas pensam diferente. Cada um tem o seu pensamento em relação à pandemia. Eu gostaria de saber, né, porque isso deverá ser critério. Vai ter que ter critérios, porque, vou repetir, eu prefiro que seja presencial, tá? Mas como serão os critérios nas casas espíritas? Máscara ou não, álcool ou não? Vai haver uma descrição desses critérios para que as pessoas possam já
visualizar, ficar sabendo como vai ser esse presencial? Marcelo, Que eles vão perguntar sobre isso. Marcelo, as casas, tá, que abriram, tá, elas estão seguindo uma recomendação do CERJ, que já postou oficialmente, né, as condições mínimas, básicas, para a reabertura presencial das salas. Alexandre, não sei se você tem à mão. Se você tiver, você pode postar, por favor, no grupo, né? Então, todas as casas que estão, né, vinculadas ao CERJ, elas estão abrindo. Por exemplo, na nossa casa nós temos todo mundo tem que usar máscara, tem álcool gel à vontade para as pessoas, e nós medimos a temperatura das pessoas quando elas chegam lá com um termômetro digital, né? Aquele termômetro esqueci o nome, que parece até um canhão. E a água fluidificada, a gente coloca os copinhos, cada um pega o seu e depois devolve. E basicamente é isso. E há uma separação, né? uma capacidade de pessoas que é limitada, né? De acordo com o tamanho do ambiente. Basicamente é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Alexandre. Então, Serginho, mas assim, o CERJ deixou as instituições livres, que não pode, que tem assim, para tomar as decisões que elas quiserem. Então, a gente também não pode instituir nenhuma obrigação. O que acontece? Como nós estamos aqui, nós somos a liderança, o que a gente pode pedir, Marcelo, é bom senso. Se a casa for muito pequena, tem que estar com as janelas abertas, é bom senso, né? Quem quiser estar de máscara, seja respeitado, né? Então, essas questões. Como o Serginho disse, ele falou os procedimentos da nossa casa, né, Serginho? Mas tem gente que não está sem máscara direto. Nesse ponto aí eu concordo contigo. Respeitar a vontade das pessoas. E casas pequenas que seja um quantitativo menor, janelas abertas, concordo. Isso. Mas, assim, se quiser ir de máscara, ninguém pode me obrigar a tirar máscara. Agora, se eu não quiser botar máscara, ninguém pode me obrigar a botar máscara, porque... Concordo plenamente. A não ser que a casa tenha uma norma interna que diga só pode entrar de máscara. Aí ela bota um cartazinho lá, só pode entrar de máscara. E quem for tem que botar uma máscara, pronto. E aí eu acho melhor, Sérgio, deixar, como o Sérgio colocou na última posição, deixar que as casas tomem decisões, sabendo que existem normas sanitárias necessárias, como o Sérgio disse, básicas, para que a gente possa fazer os eventos. Eu acho que o Renato está de mão levantada. Renato, por favor. Porque aqui, por exemplo, na Casa de Jesus, nós temos algumas normas. Para participar da reunião pública, é obrigatório usar máscara, por exemplo. A gente tem um distanciamento das cadeiras do salão, a gente deixa as portas e janelas abertas para a circulação de ar, mas o uso da máscara é obrigatório. Se a pessoa não trouxer, a casa disponibiliza, mas não é franqueado a liberdade da pessoa de optar. É uma norma da instituição. Se desejar assistir à reunião, precisa. E esse aviso vai precisar acontecer com antecedência. A dúvida é, as nossas casas estão utilizando... A gente pode encontrar aqui um protocolo que seja mínimo comum a todas as casas, de adotar esse protocolo mínimo? Tem alguma casa que não esteja utilizando nenhum protocolo? Assim, então, Renato, se a gente fizer isso, a gente entra numa linha que nem o SES está adotando, que é uma linha de ação. O SES está deixando que cada instituição tome as decisões por si. Então, a gente não pode botar isso em cartaz, não pode botar em nada. Se a Casa de Jesus tem uma regra que precisa, ela bota a máscarazinha lá, quando alguém chegar, bate no ombro da pessoa e diz,
você tem que estar de máscara. Ah, eu não uso máscara, então você não pode entrar. Ponto. É uma questão da casa. Não, eu entendi. A minha... Então, se a gente tentar encontrar esse comum para divulgar, a gente vai ter problema. Porque, por exemplo, eu meço a temperatura, você não mede. Não. Aí você vai ter que medir, porque, entendeu? Então, é melhor não entrar nisso. A gente tem que cada casa tome os cuidados, estamos todos aqui, a gente já combina isso, que as casas tenham o cuidado necessário, e ponto. Não precisa botar em cartaz, nem envolver isso no evento. O evento é um evento. E cada casa vai tratar a reunião conforme... Essa é a minha opinião. Porque se a gente tentar igualar, a gente vai começar a complicar. Entendi. Quem está faltando falar? Acho que todo mundo, né? Então, ficou Fernando. Eu concordo com o Alexandre e também concordo com o presencial. E aí, no caso, eu falo com a dona Norma e com a Adriana sobre o convite, né? E aí eu envio para vocês o resultado aí do contato que eu fizer com elas. Ô, Fernando, não precisa, a gente faz também. Inclusive, eu falo com a dona Norma sempre. Com a Adriana, não, nem sempre, porque ela é meio peixe ensaboado, mas eu também tenho o contato. Então, mas vamos encontrar os caminhos mais fáceis, né, Sérgio? Isso. Então, um fala com quem tem essa intimidade. Então, você fala com a Adriana, que você está mais próximo dela, né? E... Pô, ela me chama de cardeal, eu posso até usar isso, né? Então, Alexandre, você fala com a Adriana, né? Falo. Inclusive, né, sobrou até para mim também. Mas deixa isso para lá. Então, o Sérgio convida a dona Norma e o Alexandre convida a Adriana. Beleza, tá bom. Bom, então está definido... Posso falar agora do material? Pode, mas deixa só a gente colocar. Ficou definido que a próxima jornada, né, a 45ª, será presencial e que nós convidaremos o Manuel Martins e a Ascan. Então, nós teremos 7 casas. Então, teremos, teoricamente, 7 palestras. Tá? Se, por acaso, não obtivermos êxito, nós vamos suprimir as palestras que sobrarem. Suprimir, não. Eu tinha dado a sugestão de que, se eles não quiserem, a gente repete os temas. Entendi. Perdão, isso é verdade. A gente repete o tema. Agora vai ter que ver quem vai repetir o tema, mas aí é outra história. A gente decide depois. Né? Renata estava com a mão levantada. Não, eu só confirmei o que você falou. Foi só um joinha. Confirmando. Tá. Bom, Alexandre, você agora queria falar sobre o tema. Eu achei assim, as duas propostas excelentes e inspiradas espiritualmente, porque eu vou contar para vocês assim, a gente está enfrentando no movimento espírita nacional uma batalha com relação a isso. Muitas pessoas querendo tirar as obras do Chico, de tudo quanto é lugar. Por quê? Por causa dos teóricos. E Emmanuel é católico, porque André Luiz é não sei o quê, porque aquelas coisas que a gente já sabe, os teóricos espíritas que estão aí criando movimentos paralelos, combatendo, só confusão. Então, eu acho que vem numa hora precisa, inspirada. A gente tem que falar de Chico. Eu só queria saber, Renato, se posso dar umas sugestões. Lógico. Isso aqui é só uma proposta. E a proposta foi inspirada também pelo Fernando. O Fernando foi o médium inicial que trouxe a ideia. E a gente foi trabalhando isso. Lógico, é para ser pensado, é para ser mexido mesmo, gente. Beleza. Então, parabéns aí também, Fernando. Eu ficaria com a primeira, meu voto é com a primeira, não sei se o Sérgio também acompanha,
meu voto, Irmão Esperança seria a primeira, só que eu acho que a gente, em vez de Evangelho Rede Vivo, a gente devia falar de divulgação do Espiritismo, que Evangelho Rede Vivo já é um programa da FEB. Falar Evangelho vai confundir com isso, entendeu? Então é melhor deixar divulgação do Espiritismo como sugestão. E eu também queria dar uma sugestão sobre o livro Voltei. Eu acho que a gente poderia, no lugar do Voltei, a gente colocar, porque o Emmanuel, a divisão também é perfeita, porque Nosso Lar, série André Luiz, Parnaso, os Poetas, a Nova Humberto de Campos, Fonte Viva, a série evangélica de Emmanuel. Aí faltou a série de Emmanuel que trata da ciência, filosofia e religião, que é Religião dos Espíritos, Emmanuel. Então, acho que a gente poderia botar, de repente, Religião dos Espíritos no lugar do Voltei, porque aí a gente divide num grupo de obras do Chico que é muito certinha. Quando se trata do Chico, fala sempre desses grupamentos. Estão todos aqui. Inclusive, Brasil, Coração do Mundo do Evangelho, que é a obra mais atacada por esse grupo que está fazendo as ofensas. Mas eu voltei o Religião dos Espíritos, por exemplo. Então, era só essa sugestão. Eu tinha pensado antes no A Caminho da Luz. Eu troquei o A Caminho da Luz pelo Voltei. Mas eu fiquei pensando da dificuldade em apresentar uma síntese do A Caminho da Luz, porque ele é muito complexo. Ele apresenta o histórico da evolução da humanidade sobre vários aspectos, político, social, religioso, e ainda fala de uma previsão do futuro, né? A possibilidade do futuro. Por isso que eu acho que seria fantástico. Eu fiquei pensando, se eu tivesse que fazer, eu ia encontrar dificuldade para apresentar o A Caminho da Luz. Por isso que eu tirei o A Caminho da Luz e botei o Voltei, que eu achei que seria mais fácil para sintetizar. Mas eu gosto da sua ideia também, não vejo nenhum problema. Porque dessa série do Emmanuel tem o Pensamento e Vida, tem Religião dos Espíritos, tem o livro Emmanuel. Então, eu votaria no Consolador, né, dessa série. Tem o Consolador, isso aí, está dentro dessa série, o Consolador. Acho que esse livro Consolador talvez fosse o livro, não diria assim, mais ícone, né? Mas ele é bastante, digamos, representativo, na minha opinião, né? Humilde opinião. Pode ser o Consolador, Sérgio, pode ser. Ou um desses. É mais para a gente ficar dentro dessa organização que os estudiosos da obra do Chico faz. A gente enquadrou tudo, só o Voltei que a gente desenquadra. Então, a gente colocaria e atenderia. Mas eu gosto muito do irmão Jacó, viu? A história dos irmãos Jacó é muito bonita, até, inclusive. Bom, essa é a sugestão que eu tinha fazer e eu voto na 1, tá? E só teríamos, então, Alexandre, se essa sua proposta for também acolhida pelos demais, pensar num tema evangélico doutrinário a ser desenvolvido dentro desse conteúdo, né? Que se encaixe melhor com a obra. Mas o que está aí está bom, tá? Você acha que se encaixa? Eu acho que se encaixa. Porque, na verdade, essas obras são reflexões a respeito de comportamento. Entendeu? Então, brilha a vossa luz diante dos homens, eu acho que está tranquilo. Eu entendo, né? Não sei. Pode ser que alguém discorde. Eu acho que se a gente pegar o livro Voltei lá no prefácio, lá, a gente mata isso. Tá mudo. Não, Sérgio, mas não seria o Voltei, seria o Consolador, né? Não. Fechou. Tá mudo. Fechou. Se a gente pegar o Consolador e dar uma olhada no prefácio, né, na introdução, a gente pode resolver esse problema rapidinho. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, eu vou vendo aqui, depois a gente vê essa questão, que também isso aqui não é uma coisa tão urgente. Todo mundo... Então... Alexandre, fechou? Tem mais alguma coisa, Alexandre? Graça. Eu penso na Fonte Viva. Tá? Aí, no caso, já poderia convidar o palestrante
Não, peraí, Graça, olha só. Nossa, já está escolhendo. Nós estamos no momento falando... Gente, ela aprendeu com o Fernando. Não adianta aprender. Ela já está escolhendo, reservando. Graça, existem duas opções. Existem duas. Você vai querer a opção 1 ou a opção 2? Qual que você gostou mais? Eu gostei assim, porque eu gosto da Fonte Viva, né? E a gente tem... É a 1. Então você gostou da 1. É a 1. Tá. Então você gostou da 1. Tá bom. E você concorda com todos esses livros que estão aí? Sim. E concorda com a sugestão do Alexandre também? Sim. Então tá bom. Mais alguma coisa? É isso que eu queria saber, se podia convidar o palestrante. Isso depois. A Fonte Viva já é dela, Sérgio, já é dela. Fonte Viva já é dela. Depois. Vamos passar agora para o nosso amigo Marcelo. A gente observa aqui que os livros do Chico são maravilhosos, né? Principalmente, eu gosto muito do André Luiz, né? Mas eu concordo com o Cardeal. Acho que o Cardeal está certo quando fala que as duas propostas... Mais um vai chamar o cara de Cardeal, cara. As duas propostas são maravilhosas. Agora, no finalzinho aí, eu fiquei numa dúvida. São opções? Ou a proposta 1 ou a proposta 2? Não, proposta 1 ou proposta 2? Porque a proposta 1 é falar sobre... São duas opções. A proposta 1, a gente vai falar sobre os livros. Na proposta 2, nós vamos falar sobre os casos do Chico Xavier. Então, a gente vai falar casos quando ele exemplificou amar o próximo como a si mesmo, né? Casos quando ele exemplificou amar os inimigos. Tá? Isso aí seria fácil demais, que tem até um livro aqui chamado Lindos Casos de Chico Xavier. Mas isso é uma coisa maravilhosa, a gente pegar esse livro aí e trabalhar, né? Fazer uma... eu tenho ele aqui. Mas eu fico com a opção 1. Eu acho interessante a opção 1, tá? No resumo dos livros, alguém passar, né, para a gente um resumo desses livros aí, que é uma lição de vida muito grande, importante, até para o movimento espírita, né? Que é uma maneira até de você estudar melhor, né? Na faculdade a gente fazia muito isso, né? Fazia resumos e tinha que explicar lá na frente aquela matéria e seria uma maneira muito mais fácil de você estudar. Acho legal, a proposta maravilhosa é a proposta número 1. Tá bom. Certo, Cardeal? Você concorda com a sugestão do Alexandre? Concordo. Apoiado. Fernando, por favor, Fernando. Então, é a proposta número 1, seguindo a relatora, que é a Graça. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Bezerra. Não. Eu vou só também já está escolhendo. Não, estou escolhendo. E o palestrante está entre vós. Não, olha só. Não vamos Mas a relatora escolheu, eu também escolhi. Burro, não, por favor. Vamos votar logo. Olha só, se você abriu brecha para outra escolher... Eu não abri brecha nenhuma. Eu não abri brecha nenhuma. Está me discriminando, cara? Não só porque a mulher pode... Aliás, ela caiu, tadinha. Graça caiu. Isso é questão de ordem, para que a gente possa ter um bom andamento da reunião. Hein, Sérgio? Graça caiu, Sérgio. Eu sei, fazer o quê? Tem que esperar ela voltar. Número 1. Número 1, então. Você concorda, então, com a sugestão do Alexandre? Sim. Tá bom. Ouso discordar do Cardeal. Não ouso. Eu também concordo, né, com a sugestão número 1 e trocar pelo Consolador. Renato. Concordo. Né? Renato, ele que apresentou a sugestão. Não, mas eu gostaria que, às vezes, ele quer falar alguma coisa, né? Dar um como serão 7 livros, né? Eu proponho aqui, se não houver número suficiente de casas espíritas para poder
acolher esse trabalho, cada casa espírita vai ver um livro, né? Eu sugiro que o que sobrar, outras casas espíritas que estão dentro do movimento, que vão apresentar, adote também essas que estão sobrando. Não podemos deixar para trás. Marcelo, já foi dada aqui a sugestão de que os temas que sobrarem, a gente repetir. Tipo assim, digamos que tenha 7 temas. Aí, 2 casas... São 7 temas. Exatamente. Tem 2 casas, né? Não, pode ser que não participe, que é o Manuel Martins e a Ascan. Ficariam sobrando 2 temas. Então, 2 das nossas casas, 2, repetiriam, falando sobre esses temas aí. Concordo. Com relação a isso, eu vou dizer a vocês que, para a Casa de Jesus repetir mais um tema, não vai ser viável. Eu vou explicar por quê. Nós temos um calendário já programado para todo o segundo semestre e deixamos um espaço para a jornada espírita. Então, o que acontece? Se fôssemos fazer um segundo, isso quebraria a programação dos nossos temas. Então, nós temos vaga para um tema só a mais, diferente daquilo que é a escala normal das nossas, já programada para as reuniões públicas. Mas eu acho que o Manuel Martins e a Ascan vão aceitar. Eu acho. Não vamos esperar só um pouquinho, né? Para a gente ver. Mas eu acho que eles vão aceitar. Bom, pessoal, agora vamos... Então, está resolvido. Lembrando que o livro Voltei foi substituído pelo livro O Consolador. Fernando vai ficar agora quer escolher o tema, Fernando. Vou ajudar ele. Sim, já escolhi. O Brasil, Coração do Mundo, Patrimônio. Fernando? Nossa, esse livro é o melhor. Quem vai falar, Fernando? Quem vai falar, eu vou convidar o meu amigo Renato. Opa, beleza. Renato... O Fernando, eu não vou poder te responder imediatamente. Por quê? Porque a gente está com uma certa dificuldade aqui na Casa de Jesus com expositores, sabe? Está tendo muita dificuldade. E se ninguém conseguir assumir, eu vou ter que fazer o da Casa de Jesus. Então, eu não posso te dar essa resposta. Eu sugiro convidar o Rubens. Ah, tá, também é. É uma boa ideia. Mas, assim, não é que eu não queira fazer, tá? Eu só não posso te dar essa resposta se eu não consigo. Eu primeiro tenho que fechar alguém para a Casa de Jesus, mas a gente está encontrando muita dificuldade. A pandemia, meus amigos, ela mudou tudo. E as pessoas estão encontrando muita dificuldade para readequar a sua vida. Ou seja, a casa espírita perdeu seu espaço dentro das prioridades que as pessoas tinham na semana. Agora, recolocá-la está uma dificuldade. Para vocês terem uma ideia, nós temos 3 reuniões públicas na Casa de Jesus. Nós só conseguimos reabrir uma. E outra coisa, antigamente, a dia da reunião que nós escolhíamos era quarta-feira. Agora nós vamos comprometer o sábado, tá? Porque é a única que está em aberto. Eu não sei se até outubro a gente reabriu as outras. Então, eu não sei se isso impacta aí no planejamento. Eu não sei como é que isso funciona. Não, é indiferente, né? Renato, mas qual o sábado que você escolheria? Porque, no caso do Bezerra, é o último sábado que nós reservamos para a jornada. Qual o sábado que você escolheu? Fernando, por favor, Fernando. É porque a nossa também é sábado. Então, nós estamos escolhendo aqui, por enquanto, os temas. Depois a gente chega na... Senão não, tá bom. Então, Brasil Coração... Tá bom. Vamos lá. O EAP vai ficar com fonte viva mesmo, Marcelo? Olha só, se a Graça escolheu isso aí, está escolhido, a gente fica com ele. Não precisa... Olha não só, contraria ela, não, hein? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não precisa escolher o palestrante agora. O Fernando... Não, mesmo porque não sou eu que escolho, não. Vai ser a Ana aí, junto com a Graça, entendeu? O Fernando aqui, eu estou aqui mais para aprender mesmo. Ele sofre de high anxiety, de alta ansiedade. Por isso que ele já fica logo assim. Fonte viva. Beleza. Sérgio, nós podemos falar de Nosso Lar, Sérgio?
Podemos. Apesar de que eu gostaria de falar também, oferecer Paulo Estevão, mas nosso lar também é legal. Ó, se vocês quiserem ficar com o Paulo Estevão, a gente fica com o nosso lado da Casa de Jesus, sem problema. Não, aí eu deixo o cardeal dar a palavra final. Mas ele já tinha escolhido Paulo Estevão. A gente fica com o nosso... Que isso? Quem já tinha escolhido Paulo Estevão? Renato. Não. Ah, não? Não, Eu falei, achei. se vocês quiserem ficar com o Paulo Estevão, a gente fica com o nosso lado sem problema. Tanto faz. Não tenho nenhuma. Não. Para a minha vida, se vocês for fazer palestra lá, eu prefiro o nosso lar. Então tá bom, vou deixar o nosso lar. Eu estou na dúvida qual tema eu vou ficar. Eu vou encarar um desafio. Vou me matar na Casa de Jesus, mas não sei. Eu acho que eu vou ficar com Parnaso de Além Túmulo. Eu acho que é uma obra tão pouco conhecida e ela tem um marco significativo, tem tantas histórias relacionadas a ela. Sabe? O primeiro, não foi? O primeiro. O primeiro livro dele. Fica com Parnaso e diz que você foi obrigado. Vocês me obrigaram a aceitar o Parnaso. Olha só, bom, o Evangelho de Jesus não está presente, né? Quer dizer, são 3 casas que não estão presentes: o Evangelho de Jesus, o Manuel Martins e Ascan. Então, eu acho que aí eu vou ter que seguir a linha do Fernando. Eu acho que aí sim, como a pessoa não está aqui, eu acho que a gente tem que decidir por eles, dizer qual que vai fazer o quê. Eu deixaria Paulo Estevão com o Evangelho, tá? E os outros 2 a gente veria com a dona Norma e com a Adriana, entendeu? Então fica sobrando quais os 2? Espera aí, então vou botar aqui, ó. Não, eu acho que dá para eles escolherem, porque fica... Não, Fernando, não vai por mim. Olha só, fica sobrando Consolador, fica sobrando o Paulo Estevão e fica sobrando 1, 2, 3, 4, 5, 6... Boa Nova. Boa Nova. Deixa o Boa Nova e o Consolador para as 2, que são temas mais leves, e deixa o Paulo Estevão sério. Porque, assim, quanto mais a gente... aí o cara escolhe um, aí você tem que voltar. É pior. Deixa a gente escolher os temas e passa para... O tema vai ser Boa Nova. Seu tema vai ser o Consolador e pronto. Entendeu? É bom nós sairmos daqui com esta programação pronta. Eu acho. Que para a próxima reunião a gente já decide uma outra coisa, uma outra etapa. Isso. Né? Porque vou deixar esses 3 aqui, porque as casas espíritas não compareceram, tal. Aí vamos aprender a solucionar logo a situação. Deixar pronto. Uma escolhe uma, a gente tem que voltar, porque a outra escolheu bem. Aí vai ficar aquela confusão. Tudo bem? Tudo bem. Sérgio, voto foi voto vencido ou alguém Não, mais? Eu ia propor deixar o Paulo Estevão para e passar o Boa Nova para o Evangelho, mas como voto vencido, né? Não, para a dona Norma achar alguém, para a dona Norma, para a Adriana, achar alguém que fale de Paulo Estevão, complicado. Eu não acho complicado, não. Eu acho que aqui dentro tem várias pessoas que podem falar de Paulo Estevão. O problema é que essas pessoas não estão aqui. Não, ele quer. Eu estou falando ele aqui. Quer escolher já tá. Com a doença do Fernando. Não, eu não estou com a doença do Fernando. Eu estou falando que a maioria das pessoas aqui já falou sobre Paulo Estevão. Não vou dizer. Em algum momento falou sobre Paulo Estevão. Não vou dizer sobre a obra toda. Que somos expertos em Paulo Estevão. Ninguém é expert em Paulo Estevão. Quem é expert em Paulo Estevão é Emmanuel. Mas a gente também pode mudar o livro de romance, né? A ideia é que o Paulo Estevão ele representa a série romance.
Mas pode ser uma Ave 2.000 Cristo. anos. Ave Cristo eu já falei. Ave Cristo eu tenho um trabalho pronto. Eu já falei sobre Ave Cristo. Pode também, gente. Pode também substituir. Eu falei recentemente sobre Paulo e sobre as teses da reforma, o reformador. Reencarnação de Paulo. Ah, tá. Bom, se vocês quiserem trocar, eu me ofereço para fazer no Ascan, que aí a dona Norma já vai com pacote. Lutero. Paulo, eu falei sobre Paulo e Lutero. Lutero, reformador, Paulo, né, sobre o livro As Marcas do Cristo. Eu acho essa proposta, a proposta que o Alexandre apresentou, ótima, porque você já levaria para a dona Norma tudo, é só abrir a casa, é só participar com a gente. O expositor já está definido e o tema. É verdade. Eu falei dona Norma, mas pode ser a Adriana também. Um dos dois. A Adriana ainda é um pouquinho mais difícil. De repente, deixar pronto para a Adriana seja mais fácil que para a dona Norma. Não sei, gente. Estou pensando, entendeu? Eu não conheço a realidade da dona Norma, então. Não, a dona Norma é super acessível. Super aberta. A Adriana que é mais... fica mais complicada com essas coisas. Incrível, né? A Adriana é uma pessoa que tem acesso à tecnologia, que coisa, mas ela não sei por que ela tem essa questão aí. Eu acho que é o Fernando. Fernando, é você, Fernando? Eu não. Deixa eu falar. Mas tem que pensar agora, mudando para o Ave Cristo, tem que mudar o tema evangélico doutrinário a ser desenvolvido com conteúdo, né? Isso pode mudar. Gente, vamos fazer o seguinte, a minha proposta, vamos deixar do jeito que a gente colocou primeiro, que seria Bezerra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Antônio de Pádua, Fonte Viva, Irmão Esperança, Nosso Lar, Evangelho de Jesus, Casa de Jesus, Parnaso de Além Túmulo, Evangelho de Jesus, Paulo Estevão. Boa Nova e Consolador, a gente ofereceria para a Adriana e para a Dona Norma, e a gente vê a reação delas. Então, Sérgio, mas o que a gente está propondo... Olha só, em setembro nós vamos ter outra... Não, Sérgio, mas a gente não vai falar com elas, a gente vai falar com elas. O que a gente está propondo, e que o Renato até pontuou, é que a gente já chegasse e dissesse para elas, olha, a gente já tem o tema de vocês, já tem o palestrante para fazer para vocês. Ponto, que quando fizer isso, é muito difícil que a pessoa negue só abrir a porta da casa, entendeu? Sim, senão vai ter que chamar o palestrante. Então, por exemplo, eu já me dispus a falar sobre um desses temas. Alguém daqui mais poderia fazer palestra lá, numa das duas casas? Eu posso. Deixa o Sérgio fazer. Então, Sérgio, você poderia eu farei a outra. Eu prefiro falar, então, do Ave Cristo, porque eu não tenho, infelizmente, muito tempo para ficar estudando todo o livro, porque se eu for falar, eu vou ter que estudar o livro todo. Não, então, eu prefiro falar sobre Paulo Estevão, porque eu falei sobre Paulo e Lutero. Eu já tenho material sobre isso. Mas Paulo e Lutero não é o livro todo. Você tem Paulo Estevão é longo. Paulo e Lutero são 2 livros. O livro As Marcas do Cristo. Tá, tudo bem, Paulo Estevão, mas o livro volume 1, volume 2. O volume 1 é só sobre Paulo. E tem mas não tem nada a ver com Paulo Estevão. Paulo Estevão é um romance de Emmanuel. Eu sei, eu conheço, eu já li, eu tenho Paulo Estevão. E eu já li. Sérgio, olha só, Alexandre, olha só, e tem outro detalhe, Sérgio, que é o seguinte, esse livro que você está citando, do Hermínio Miranda, não é unanimidade no movimento espírita. Não, olha só, veja bem, vocês não entenderam o que eu disse. Não entenderam. O que eu disse é que eu já tenho um material sobre Paulo e Estevão. Entendeu? Que uma pesquisa que já foi feita. Claro que eu não vou falar sobre as marcas do Cristo. Não é isso. Eu sei que a pesquisa do Hermínio Correia de Miranda, aquele livro não foi um livro psicografado, é um livro do Hermínio.
Agora, eu vou ler Paulo Estevam, mas eu já tenho uma pesquisa que eu Tá posso bom, aproveitar. tá bom, então vamos agilizar. O Sérgio vai falar de Paulo Estevam e vai oferecer o Paulo Estevam para a dona Norma, já com palestrante e com... Eu vou falar sobre o Consolador, já vou oferecer o Consolador para Adriana, palestrante e livro. Espera só um minutinho. Então, o Paulo Estevam... Fica para a dona Norma. Paulo Estevam fica para a SCAN e já entra com o palestrante, com o Sérgio. Espera só um minutinho. O Paulo Estevam fica na ASCAN. Tá. Tá. Boa Nova fica com quem? Eu vou falar sobre Boa Nova no Manuel Martins. Isso. E o Consolador fica, então, para o Evangelho de Jesus. Perfeito. Pronto. Isso. Posso repetir aqui como ficou essa distribuição para ver se vocês confirmam comigo, por favor? Precisa não, precisa não. É só ver na tua tela aí. Ele botou aí, ó. Está no chat. Tranquilo. Gente, eu não precisa, acho que não precisa dizer agora, mas a gente precisa ver as datas. Você acha que vale a pena discutir isso agora ou a gente pode discutir isso? Não, eu gostaria de estabelecer as datas, Sérgio. Fernando, vou pedir uma coisa, gente. A gente já tem coisa ainda para falar, Fernando. Vamos fechar no Zap, Fernando. A gente vai fechando no Zap. Faz a listinha, que nem eu fiz da outra vez. E as datas, entendeu? Tá bom. Que aí a gente já vê se coincide, se não coincide, né? Isso. Mais alguma coisa? Eu acho que fechou, né? Então, né? Só tem a mudança aqui do livro, tal, beleza. Próximo item. Outros. Não. Não. Encontrai. Encontrai. É. Ali, Fernando, você está com pressa? Ai. Deixa eu ver aqui. Encontrai. Está aqui. Gente, o encontrai, a gente, o encontrai é responsabilidade da nossa casa, né? Então, a gente tem aqui, eu vou compartilhar com vocês uma proposta que é a seguinte. Está todo mundo vendo, né? Certo. Bom, a gente propõe o tema que o Alexandre viu, né? Uma frase da... Como é o nome da Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert, que se chama O que estamos fazendo do Espiritismo. E nós convidamos, né? O Alexandre convidou a Darcy Neves, ela já aceitou, confirmou. Então, nós vamos fazer uma roda de conversa. A gente vai fazer bem estilo Redice. Ela vai falar durante meia hora, mais ou menos, né? E depois a gente vai fazer uma roda de conversa. Só que essa roda de conversa ela vai ser aberta. Tá? Tipo assim, vai ser natural, o pessoal vai chegar lá, vamos começar a conversar e vamos debater. É interessante que a Darcy ela não vai se prender à resposta da Sueli Caldas Schubert, né? Nós vamos, né? O objetivo do Encontrar, né? Encontro Trabalhadores Espíritas, é discutirmos os desafios existentes no movimento espírita e nosso Conselho Espírita de Unificação. A ideia é a gente discutir quais são os nossos maiores problemas, quais são as soluções que nós podemos apontar, né? O que o SERJ pode sugerir, o que o SERJ pode ajudar.
o que nós podemos fazer para melhorar, enfim, né? A ideia é essa, né? Uma ideia de que a gente possa discutir um pouco, talvez, essa questão do movimento espírita. Né, Alexandre? Isso, e assim, e as nossas responsabilidades individuais também, né? O que a gente está fazendo do espiritismo, cada um de nós, né? Nas nossas funções, como a gente age, como é que a gente pensa, como é que a gente se posiciona, e o que nós estamos transformando o espiritismo. Eu acho que é isso. A grande fala da Sueli era sobre isso, que nós espíritas estamos fazendo do espiritismo. Tá? A gente tá fazendo essa proposta aí. Eu acho que é bastante, vai ser legal. Eu acho que também vai proporcionar uma frequência maior, né? E a gente queria saber se a Casa de Jesus, se ela vai poder ceder o auditório, para que a gente possa fazer de forma híbrida. Sim, sim. Já tem uma data definida? Sim, dia 4 de setembro, é o primeiro domingo de setembro. A gente vai colocar lá no grupo, tá? Sérgio, dá um ESC aí, só para a gente, então, ir conversando. Tá. A questão da Casa de Jesus, né, Sérgio, seria o espaço, porque como a responsabilidade é nossa do evento, a gente vai levar os lanchinhos, a gente vai levar material para transmitir, não é isso, Sérgio? Sim, a ideia é essa, né? E aí, uma coisa até que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: é hábito que a casa que... Como é que funciona a jornada, né? Existe uma casa que vai hospedar, né? Existia uma casa que era outra casa que coordenava e aí dava palestra. Nós vamos manter esse modelo. Não, mas tu voltou para a jornada? Isso é jornada. A gente estava no Encontrai. Tá. Foi um lapso, mas isso veio na minha cabeça, isso. Tá, Mas eu entendi. Vamos fechar só o Encontrai e a gente volta para isso. Eu entendi o que você está falando. No Encontrai, então, vai ser na Casa de Jesus. A gente provavelmente, Renato, vai precisar usar projetor, aquele negócio que vocês forneceram para a gente aquele dia. Mas é uma coisa que você tem. Mas a gente vai levar o material para lanche, se precisar material para participação, a gente leva também. Então, é só ceder o espaço mesmo com a parte aí de tecnologia, tá? Seria legal que cada um, né, cada casa levasse, sei lá, um prato de salgado, um doce, né? Porque, enfim, né, é uma colaboração, é o lanche colaborativo. Certo. Eu vou colaborar se o Alexandre levar cuscuz. Eu vou levar o cuscuz, pode ficar tranquilo. Eu nunca vi o cuscuz tão famoso quanto esse. Eu vou falar. Cuscuz doce ou salgado? Cuscuz de tapioca, doce. Porque eu já caí nessa armadilha e passei uma vergonha danada. O outro é cuscuz salgado. O outro é cuscuz paulista, né? Eu não conhecia, eu não gosto muito de fubá. E me ofereceram uma vez, eu falei que eu era apaixonado, me deram um pedaço que parecia um tijolo de uma coisa que, olha, foi terrível. Então, por isso que eu pergunto agora, é doce ou é salgado? É doce, amo doce. Cuscuz doce. Cara, lá no encontro que teve do Sérgio, lá foi o primeiro doce que acabou na festa, foi o cuscuz do Alexandre. Eu fiquei devendo ainda, se tivesse mais, vendia. Bom, beleza, né? A gente está então está fechado. Não, mas voltando à sua pergunta, que agora sim, estou na jornada. A questão do Sérgio foi a seguinte: a jornada antes a gente fazia assim. A jornada que acontecesse na UEAP, o UEAP cedia a casa, mas quem dirigia a reunião era a fraternidade. Isso.
na casa de Jesus. Jesus cedia a casa, mas quem dirigia era o evangelho. Mas é aquela troca que isso obriga, olha que tristeza, a outra casa a ir. Entendeu? Eu acho que a gente deve manter, porque é a tática que foi criada pelos nossos ancestrais espíritas aqui do 32º. Ancestrais é bom. O seu Gama, né? Isso é quando Seu o seu Gama, seu Edir. Seu Edir até hoje não falta uma jornada. O seu Edir vai estar em todas as casas. Principalmente agora. Não depende do 472, então é mais fácil. Mais fácil. Eu acho que a gente. Quando você fizer o cartaz, o Renato, só pegar o dono, tem aquelas conjugações que ele faz na casa de quem. Isso aqui é o Renato. Eu ia falar. Cabe à Casa de Jesus a confecção do cartaz, tá? E a confecção do programa. Pode ser o cartaz só, ou se quiser o programa. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Mas como vocês fizeram em abril, vocês fizeram o cartaz, né? Só lembrando a vocês, então tá para. Se possível, Sérgio, me passa modelos tanto do cartaz quanto do programa para que eu possa me basear aqui. Não, tranquilo, eu passo para você, sem problemas. Vamos lá. Então, tá todo mundo de acordo com o Encontrai, o tema, o dia? O horário vai ser de 9 até 11h30. O mesmo horário do Rediz, mesmo formato do Rediz, que nós achamos que foi muito bom, inclusive o tempo. O tempo que nós discutimos, inclusive foi falado na última reunião, que o tempo foi perfeito, né? Já que o tempo da roda de conversa que houve do Antônio de Pádua, a gente achou que ficou com gosto de quero mais, porque o tempo encerrou rapidinho e não deu para falar tudo. O Encontrai será híbrido. Híbrido. Sim. Renato, mas eu gostaria desse outros aí, eu queria colocar o seguinte, a Casa de Jesus concorda de daqui para frente acolher a Redice e o Encontrar nos anos que se vier ou só esse ano? Olha, é possível? Isso não posso responder, porque isso não foi discutido nesses próximos encontros. Agora, okay. Permanentemente, eu não posso te responder. Até porque, o Fernando... É muito criativo, o Fernando é muito criativo. Cara. Mudando a diretoria, eu não posso responder pelos futuros diretores, né? Entendi. Fernando, era para esse ano só que a gente propôs. Só esse ano. Fernando. Deixa o Renato sossegado, pelo amor de Deus. Fernando, pelo amor de Deus, a gente falou para pedir um dedo, ele já está pedindo o braço todo. Deixa eu fazer... A gente está no ping-pong, a gente vai e volta dos assuntos, né? Com relação à jornada espírita, no cartaz vai informação também da casa que vai dirigir? Não, né? Só o local. Vai não, tudo. Vai. Então, a gente tem que definir também quem vai dirigir, né? Não, a gente vai definir, mas eu acho que não sei se vai... Agora dá para definir. Não, assim, o que eu sugiro é que a gente faça uma proposta, você faz uma proposta, como foi no último, pode manter o que foi no último. E se alguém quiser trocar, vai trocando antes de sair o cartaz, entendeu? Uhum. Tá, outra coisa, quais serão as datas? Vai ser o outubro inteiro? Não, vai ser o mês de outubro nas nossas reuniões públicas. Então, a gente vai separar uma reunião pública para a jornada. Tá. Então, Irmão Esperança, qual é o dia de Então, a gente disse que ia fechar isso no Zap, lembra? Ah, tá. Que a gente ia colocando as datas no Zap para ir fechando. Porque, tá bom. Vamos supor que eu bote no primeiro sábado.
Aí você não vai poder fazer o primeiro sábado, que vai ficar coincidente. Aí você vê se pode no outro. Se não pode, eu boto no segundo. Aí a gente vai, né? E o Fernando também é sábado, né? A fraternidade também é sábado. É sábado, né? Sábado. Só a UEAP, porque a UEAP é que dia, Marcelo? Quinta. Quinta. Quinta-feira. Tá. Quinta-feira, 7 horas. 7h30, né? 7h30. 7h30. Fora a UEAP, todo mundo é sábado. Então tem que fechar. Mas o Oscar era segunda, né? Era segunda, era segunda. Então, e a Adriana agora é quarta. Quarta. Então, vou falar com ela, vou tentar. Desculpa, fechou. Eu vou tentar ver com ela se eu consigo. Né? Ô, Alexandre, como você vai levar um pacote, você fala para ela quem vai dirigir a reunião é a fraternidade. Tá bom. Me diz uma coisa, por favor. Qual é o prazo que eu tenho para mandar o cartaz e o programa? Não, eu acho que até a próxima reunião. A próxima reunião vai ser em setembro. Não, Sérgio. Ah, tá, porque é em outubro. Tá bom. Tá? A próxima reunião vai ser em setembro. Então, até lá, você pode fazer o cartaz. Vocês me coloquem no grupo aí, por favor, para me ficar a par disso tudo. Ah, tá. Desculpa. Eu não tenho seu zap, né? O Fernando tem. Passa para ele, Fernando. Ok. Bom, gente, mais alguma coisa? Eu acho que está... Agora, falta definir quem que ficará hoje na prece de radiação. Como é que é? Quem ficará na prece de radiação? Não tem Mas nenhum outro... explica para ele. Ele já participou da Ele já participou no mês passado. Deixa eu falar. Ah, sim. Algum outro assunto a tratar que vocês queiram trazer? Não. Não. Então, é irradiação. Eu proponho que todos fiquem para a irradiação. Não tem como ficar, gente. Eu tenho a seguir uma reunião do CFN. Rapaz, gente, cardeal é outra coisa, né? Fica só lá. Ele fica só no Papa lá. Olha aí, aproveitando para dar então a notícia. Eu agora sou secretário regional da Comissão Sul do CFN. CFN. Começa as reuniões 9h? Não, hoje tem radiação 10h. Então, daqui a pouco eu vou ficar um pouquinho lá com a mamãe. Ô, Marcelo, se você não sabe o que é Conselho Federativo Nacional. É o órgão máximo do espiritismo. Né? É porque ele já foi do Vaticano, entendeu? Não, gente, sabe o que foi? O Fernando ficou profetizando que eu ia trabalhar na fé, aí isso vem para mim. Fernando, para de profetizar, acho que trabalho para os outros, Fernando. Dá um tempo. Vamos profetizar para o Fernando também. Está na hora da gente profetizar umas coisas para Fernando, hein, gente? Vamos pensar aí que a gente vai profetizar para Fernando. Tipo assim, voltar à presidência da fraternidade. É uma boa profetização. Estou vendo o Fernando de novo, presidente da fraternidade. Mentalizando isso. Então, o Fernando faz a prece de radiação hoje. Eu vou saindo de fininho, tá? Tá bom, cardeal, você pode. Obrigado. Grande abraço, Alexandre. Fernando, o Fernando Marcelo, o Fernando falou que era você que ia fazer a irradiação. Pode ser. Que maravilha. Renato, você vai nos dar a honra, o prazer de participar da irradiação pela paz do 32º Conselho Espírita de Unificação? Eu que me sinto honrado, obrigado. Olha, então nós hoje temos mais uma pessoa fantástica aqui. Então a gente é uma coisa simples, mas que tem bastante. Nós vamos começar com a leitura de uma página, um livro qualquer. Você pode pegar o Fonte Viva, o Boa Nova, o Vinha de Luz, enfim.
Depois nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E depois é feito uma irradiação, uma prece de irradiação, e depois é feita uma prece final. Como nós somos 4 pessoas, cada um faz a sua parte. Isso. Tá? O Marcelo, então, fará a irradiação ou não? Eu faço a prece Faz Qual prece? de irradiação. Prece de irradiação. Fernando, você pode ler a página inicial? Sim. E eu faço a leitura do Evangelho e o nosso amigo Renato ele pode fazer a prece de abertura. Pode ser? Renato, você tem que abrir o prece de abertura? Prece de abertura, uma prece de abertura. Antes da prece de abertura, ele abre, não é isso? Olha só, a ordem é o seguinte: Fernando, Renato, eu, Marcelo. Ok. Então, podemos começar? Então, meus irmãos e minhas irmãs, porque a graça, né, estava conosco, mas saiu, mas com certeza está conectada. E temos também nossas irmãs desencarnadas, do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode Fernando, por favor, feche a sua imagem, porque nós não estamos entendendo o que você está falando. Você pode ser honesto, não desanime em razão da crítica. Não está entendendo? Não, fecha a imagem. Eu vou fechar, então eu vou ler de novo, tá? Tá. Deixa a imagem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou reler a página. Então, do livro Agenda Cristã, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. A página é: suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador.
Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Graças a Deus. Querido amigo Jesus, mestre de nossas vidas, reunidos estamos, Senhor, em teu nome, nesse momento terapêutico, que se destina à irradiação de nossos melhores sentimentos, nossas melhores emoções, colaborando assim com os fluidos favoráveis para que a espiritualidade amiga em teu nome possa enriquecer e direcionar a todos aqueles que necessitam, sejam de necessidade do corpo ou de necessidade espiritual, e que também possam colaborar na psicosfera, aonde vivemos, aonde interagimos, melhorando, pacificando as condições das relações humanas. Queremos pedir humildemente que os bons espíritos que dirigem nossas casas espíritas possam estar presentes aqui conosco, nos auxiliando no transcorrer de todo esse momento de irradiação, e que a sua doce paz, Jesus, possa ser sentida por todos nós, perfumando os nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal dos outros antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?
Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar nos outros o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Marcelo, abre o microfone. Meu microfone está aberto. Estão me escutando? Agora sim. Então, vamos fechar nossos olhos, nos preparar para ouvir a prece. Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais essa reunião de preparação do 32º Conselho Espírita de Unificação no Rio de Janeiro. Pedimos, Senhor nosso Deus, a paz tão esperada por todos, a paz mundial, a preservação dos nossos rios, nossos mares, florestas. Que o teu amor, meu Deus, possa nos tornar multiplicadores do teu infinito amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi muito bom contar com a presença de vocês. Fernando, mal educado, saiu de fininho, nem deu tchau. Eu não queria falar com ele. Gente, Esse dele estava ruim mesmo. Obrigado, Renato. Olha só, parabéns à Casa de Jesus, tá? Olha, fantástico. Eu achei muito, muito legal. Gostei muito, tá? Né? Eu sei que... Agradece ao Fernando, foi ele que acendeu a primeira sugestão. Pegou sua carona. Mas você tem certeza que a Casa de Jesus aí, os amigos espirituais atuaram aí, dando uma... E olha, vamos guardar aquela segunda sugestão, que aquela segunda sugestão a gente aproveita também. Também é boa. Falar de Chico é uma coisa maravilhosa, tá? Obrigado aí, Renato. Um forte abraço. Fica com paz, saúde. Obrigado, Sérgio. Valeu, Renato. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. A paz para todos. Um abraço, Sérgio. Fique com Deus. Bota meu